Bem-vindos aí de volta ao canal Cinemais. Eu sou o Vinícius e hoje a gente está aqui de volta com a Suelen e o Fernando para debater aí sobre um documentário hoje. Gente, o documentário é um compilado de entrevistas de repórteres que foram cobrir guerras na África e no Oriente Médio. Então, eles são do maior jornal, né? Um dos maiores, é o segundo maior, que é o jornal El Mundo, da Espanha. Então, a gente vai ver aí vários relatos sobre o que eles viveram ali, né, durante aquele período tão catastrófico. É isso aí, o filme foi lançado em 2009 e ele mostra o terror da guerra e o risco que os jornalistas são submetidos para a cobertura, né? Eles carregam muitas vezes um estresse pós-traumático que é irreversível, né? E que afeta todo o decorrer da vida deles. Os principais conflitos que eles cobrem ali são no Afeganistão, né? Que começou em 2001 e segue até hoje, e a Guerra do Iraque, que foi de 2013 a 2011. E depois um outro conflito no Iraque em 2017, que é bem forte, né? O relato principal, né, do diretor, ele é do Afeganistão, que ocorreu em 2012. E no final do filme a gente tem ali um pedaço que eles falam de um país da África que teve também um conflito armado muito forte, uma guerra civil muito grande. E ali no final ele tenta trazer esse lado humanitário, né? Bem interessante no filme. Hoje nós trouxemos para conversar com a gente uma jornalista que pode falar sobre um pouquinho que esse cenário de guerra traz às matérias. Aqui no filme eles falam bastante. Na verdade, assim, o filme é um compilado de relatos, né? São várias entrevistas com jornalistas que trabalhavam no jornal da Espanha que chama El Mundo. E esse jornal ele tinha correspondente em várias das guerras que aconteciam ali no Oriente Médio, na África, né? Desde 2000, o jornal é de 1980, mas desde 2000 eles começam a cobrir guerras. E aí vários jornalistas eles dão relatos deles, né, sobre a guerra pro filme. E no filme tem alguns momentos assim que aparecem imagens bem fortes, reais, né, dos atos de guerra, da violência e tal. Você cobriria um evento desse, tipo, se fosse proposto, ou você tem vontade de fazer um tipo de cobertura dessa, que seria mais arriscada, que seria mais de se jogar mesmo? Olha, sinceramente, eu hoje eu penso, acho que pelos meus filhos, né? Eu pensaria duas vezes. Mas me conhecendo, como eu me conheço, eu acho que eu iria. Iria mesmo, se fosse Dependendo de como proposto fosse, assim, abrir mão de dependendo de, tudo. dependendo de como fosse a proposta, o trabalho e serviria, eu penso que sim. Eu penso que eu iria. Por quê? Porque assim, reportagem de guerra, na minha opinião, é a coisa acho que mais altruísta que um repórter pode fazer por ele mesmo e pelas outras pessoas. Pelas outras pessoas, porque poucas pessoas querem estar naquele momento, naquele lugar, correndo risco. No momento que você está naquele lugar, você se iguala àquelas pessoas que estão ali, porque vocês estão correndo os mesmos riscos. Por mais que a imprensa tenha aquela sensação de proteção, enfim, né, os repórteres e tudo, mas é uma falsa sensação. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e tu perde aquela proteção ali. Nem os próprios hospitais, guerra é guerra, né? Não tem muito parâmetro, né? Muito padrão de nada. Mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver lá, se todos pensarem assim, mas eu tenho família, e se acontecer alguma coisa, mas eu tenho, né, um marido, eu tenho um cachorro, eu tenho. Então ninguém iria, não teria quem contasse as verdades, porque se a imprensa atuante, que a imprensa é atuante nos dias, já há muito tempo nas guerras, cobrindo guerras, já acontece tantos crimes de guerras, imagine se não tiver ninguém para ser a terceira palavra, porque aí tem a palavra de quem está guerreando de um lado, de quem está guerreando de outro, no meio o povo, e aí? E o terceiro poder? Para falar, não, o que aconteceu foi isso, a gente soube, a gente apurou. Então, eu acho muito importante, né? Eu não lembro o ano, mas eu acho que foi no ano que eu comecei na faculdade, que teve aquele ataque na Síria, aquelas crianças, um ataque químico na Síria. E aí depois meio que foi descoberto que o próprio um ditador lá, né, na época, presidente do país,
que tinha feito aquilo. Acho que, na verdade, acho que foi um governador, eu não lembro direito. Eu devia ter procurado essa matéria. E aí quem descobriu isso foram jornalistas, então aquilo ali foi incrível, assim, né? Não é que descobriram, é pegar o fio da meada, então aí foi aquela coisa toda, porque o jornalismo atua muito com, com a polícia, atua muito nessa questão. Ele está ali o tempo todo na delegacia querendo saber o que está acontecendo, perguntando, questionando, especulando, e ao mesmo tempo ele escuta coisas, ele escuta as pessoas que falam também, né? As pessoas falam para o jornalista, mas para a polícia não. Então, às vezes, o verdade. jornalista sabe mais do que a polícia. E eu acho que é por esse trabalho que talvez eu. Não vou dizer certeza, mas provavelmente eu iria. É. Mas agora, falando da experiência que você teve até agora, né, da sua carreira, tanto na assessoria de imprensa quanto no próprio TCC, qual que foi a reportagem ou a matéria, a pauta mais marcante, assim, que você lembra até hoje, ou que você se orgulha dela, alguma coisa que seja bem marcante? Olha, eu já cobri mais, eu já fiz coisas até de sérias foram para coisa engraçada, assim, que foi a Marcha da Maconha. O meu grupo era um grupo bem fanfarrão, sabe? E deu tudo errado. Eu não gosto muito de falar. Provavelmente eu não vou ser a repórter da bancada. Eu prefiro os bastidores. Embora eu goste de falar, não gosto de falar para TV essas coisas. Meu teste de vídeo foi horrível. E aí, nesse período que eu fiquei na Unixul, não, primeiro eu fiz a Marcha da Maconha e aqui ia ser a repórter lá, a apresentadora faltou, eu tive que ser no lugar dela. E aí a gente entrevistou cada tipo de gente, assim, do mais doido ao mais lunático, dos senhores, e aí moradores de rua. A gente foi parar na Praça da Sé, que é onde termina. Então foi uma experiência, assim, que eu vivi, ao mesmo tempo que foi engraçado em alguns momentos, mas também a gente viu como que é complicado você atuar nesse tipo de pauta. Não é uma pauta fácil, né? Você tem que lidar com o inesperado. O ser humano que pode ter qualquer reação a qualquer momento. E então foi uma coisa bem pitoresca, assim, essa reportagem. A da que eu mais gostei foi em 2018. Eu fiz uma reportagem sobre moradores de rua no centro de São Paulo. Assim, eu fiz solo, eu não fiz em grupo, eu não gosto, eu não sou muito fã de grupo, o Alex sabe, eu fiz individual. Então, eu fui até a Praça da Sé, né, eu já tinha feito algumas entrevistas por telefone com aqueles centros de acolhimento, né, do centro de São Paulo, tem vários centros de acolhimento das pessoas, né, de rua, em situação de rua. Mas eu saí com a minha câmera, com a minha mãe do lado, peguei o metrô e fui parar na Praça da Sé e comecei, né, lá na Sé ficam uns policiais ali, eu conversei com eles, falei que eu ia fazer, né, que eu ia fazer uma reportagem sobre. E eles me falaram, olha, a gente está por aqui, procura ficar por aqui nesse período em que a gente está, e a gente vai ficar de olho em você, né? Mas se cuida, tal, porque, né, alguns moram, são pacíficos, outros usam drogas, tem gente de todo tipo. E quando a gente vê falar sobre moradores de rua, as pessoas em situação de rua, você não imagina muito como que é, como vive e tal. E aí eu fiquei ali praticamente o dia inteiro entrevistando pessoas, né? Não é fácil, muitos não gostam de falar. Além das pessoas que moram ali na rua por situação de rua, existem os traficantes de drogas, existem os prostitutos, existem vários tipos de pessoas ali no meio. Então, eu entrevistei duas pessoas que eu me emocionei muito, enfim, né? Essa entrevista, eu fiz uma foto que foi muito elogiada também. Então, essa reportagem foi a que mais me marcou, porque foi uma reportagem bem completa, que eu consegui fazer foto, consegui fazer vídeo, eu consegui pegar depoimentos muito chocantes, né? Na época, meu professor, que era da Unixul, elogiou bastante o trabalho e tudo, e ainda depois que eu estivesse em algum veículo, que eu desse mais voz a essa pauta, devido às coisas que eu descobri estando lá naquele dia.
E aí a gente dá um Google, e eu não vi ninguém falando daquilo que eu descobri lá. Eu duvido que as pessoas não saibam, mas eu percebi que foi um nicho que nem o jornalismo está atuando. Então eu senti assim uma coisa bem autoral, uma coisa que foi importante, embora foi para uma revista de faculdade, mas eu espero que aquilo ali, que cada pessoa que lê aquela minha matéria, cada aluno que lê, que tiver acesso, cada universitário que tiver acesso, que reflita um pouco na questão das pessoas em situação de ruas, principalmente as crianças e mulheres. Então foi uma matéria muito impactante. Eu me emocionei muito, eu tive muita dificuldade em manter o profissionalismo para não chorar, entrevistando uma pessoa. Depois que eu fui entrevistar uma família que tinha crianças, eu fiz uma coisa que o repórter não deveria fazer. Eu fui lá e almocei, paguei almoço para a família, paguei almoço para a pessoa que entrevistei. Eles estavam com fome. Então foi uma coisa muito difícil de fazer, mas que eu concluí assim, não consegui fazer o meu trabalho, embora eu tenha tido esses deslizes, que a gente é humano, né? A gente não deixa de ser humano. Mas foi muito legal, muito. Né? Então, eu queria saber também de você, né? Foi uma correria, pelo que você contou, toda a sua carreira, toda a sua experiência, muitas emoções, muita coisa ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber que você caracteriza, por exemplo, como uma vida normal? Você se considera como jornalista tendo uma vida normal? É possível isso? Como que você lida com tudo isso, casando assim a Cristiane como pessoa normal e a Cristiane jornalista? Olha, eu acho que a gente, jornalista, ele só é normal, tem uma vida normal, entre aspas, né, quando ele está desempregado. Porque eu acredito que quando ele está empregado, quando ele está produzindo, ou mesmo que ele seja PJ, né, que ele seja freela, que ele esteja sendo contratado, eu acredito que é uma vida incomum. Não digo anormal, nada é anormal, né? É um ponto de vista. Eu acho que é uma vida incomum. Eu escrevi algumas frases do que eles relataram, né? E achei interessante porque eles disseram que 20% dos jornalistas eles sofrem estresse traumático depois de cobrir guerras, né? E eles falam também sobre a solidão, né? Muitos deles acabam se divorciando, então isso ocorre com frequência, né? As namoradas acabam não entendendo a rotina dos caras, né? Ou das mulheres que vão fazer esse tipo de trabalho, e a galera não aguenta a pressão e acaba indo, acaba terminando, né? E tem algumas coisas que eles falam que também me chamaram a atenção, né? Por exemplo, eles falam que o que é voltar para a vida normal, né? É praticamente como se eles estivessem saindo do limbo e depois no outro dia chegar em casa e ter que ir ao supermercado, né? Uma coisa que é normal para todo mundo acaba não sendo para essa galera, né? Então eles falam também que a gente precisa acabar amenizando ali a situação, né? Você acabou de chegar de uma guerra, você viu gente explodindo, né? Você foi ameaçado de N formas, ali esteve em perigo, mas você não pode passar isso para sua família, né? Você não pode demonstrar que você está nervoso, com medo, para você não assustar eles também, né? E eles falam, né, que isso é uma coisa que acompanha eles pela vida toda, né? Acaba deixando aí algumas marcas, né? E uma frase que eu achei bem interessante, né? Tem duas frases que eu gostei. Uma fala assim: nossos olhos devem ser os olhos da sociedade, né? É aquilo que a Cristiane disse, né? Se a gente não fizer, quem vai fazer, né? E uma outra frase que eu gostei bastante é: se eu tivesse 20 anos e não 61, eu voltaria a fazer jornalismo, porque contar história é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Eles falam que eles não gostam de ver a história ali no livro, eles gostam de ver ela realmente acontecendo, né? Então, basicamente, se a gente não relata, as coisas não mudam e o mundo não avança, né? Então, é um pouquinho aí do que me marcou durante os relatos deles. Bom, eu acho esse tema assim muito interessante já de cara. O formato como eles editaram o documentário, eu já achei que ficou muito legal, colocando depoimentos um após o outro e também colocando as cenas, né, de guerra gravada. E como a Su falou, é algo assim que para você fazer um trabalho como esse, você precisa de muita coragem, você precisa querer muito estar lá, né? Porque ao mesmo tempo que é necessário, né, querendo ou não, é muito perigoso, né?
E querendo ou não, o jornalista, ele não é nenhum soldado ali, né? A arma dele é o quê? A câmera, são as anotações dele, então ele tá meio que indefeso ali, né? Ele tá se expondo muito, mas se ele conseguir trazer aqui para o Ocidente, vamos dizer assim, um material bacana para fazer matérias e expor isso melhor ao mundo, eu acho que é muito recompensador, né? Tanto para ele profissionalmente, né? Também como individualmente também. Grande parte dos relatos, na verdade, eles falam dos filhos, né? Teve um jornalista Sim. que eles estão narrando lá que morreu, e aí o outro que vai dar um depoimento, ele fala exatamente isso, que ele lembra muito dos filhos dele, toda vez que ele vê algum cenário de guerra, ele vê alguém morrendo, ele sente a vida dele por um fio, ele lembra dos filhos. E o outro repórter, ele fala também do custo emocional, né? Que quando você fala de um repórter, né, quanto que um repórter deve ser pago, né, quanto que esse trabalho rende, você não pensa no custo emocional que vem depois, né, e que pode devastar a família toda, né? Teve esse caso do jornalista que ele perdeu a vida no meio da guerra, a família dele totalmente devastada, né? Não consegue seguir em frente depois disso. E ele não estava nem, que nem o Fernando, ele não estava nem, sabe, tendo interesse por um dos lados. O interesse dele era informar, era ser os olhos e o ouvido da sociedade, né? E aí ele morre em batalha. Eu acho que essa é uma perda nacional, né? Principalmente, é uma perda moral da sociedade, né? Cara, é o preço que se paga, né? Que eles falam desde o começo. Você entra na guerra sem saber o preço que você vai pagar.